Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso plano de leitura bíblica anual. Gostaria que você comentasse aqui se você está achando boa a velocidade da leitura. Se você acha que está lento ou rápido demais, comente aqui. E se tem algum texto que você gostaria de alguma explicação também, coloque aqui nos comentários. Hoje, Gênesis capítulo 31, 32 e 33. Gênesis capítulo 31, Deus manda Jacó tornar a terra de seus pais. Então ouvi as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem nos tomado tudo que era do nosso pai e do que era também da sua glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: torna-te à terra de seus pais, a tua parentela, e eu serei contigo. Então mandou Jacó chamar a Raquel e Lia ao campo e para junto do seu rebanho. E disse-lhes: vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como antes, porém o Deus de meu pai está comigo. E vós mesmas sabeis que com todo o meu esforço tenho servido ao vosso pai. Mas vosso pai me enganou, mudou o meu salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim, os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. Quando ele dizia assim, os listrados serão o teu salário, então os rebanhos nasciam listrados. Assim Deus tirou o gado do vosso pai e deu a mim. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos, e eis que bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos, Jacó. E eu disse, eis-me aqui. E disse ele, levanta agora os teus olhos, e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e torna a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e disseram, há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu de todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te mandou. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e todos os bens que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã Arã para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E Jacó logrou a Labão o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se, passou o rio e se dirigiu para a montanha de Gileade. Labão persegue a Jacó. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos e foi atrás dele caminho de 7 dias e os alcançou na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos, de noite, e disse, guarda-te que não fales com Jacó nem bem e nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha, e armou também Labão com seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó, que me fizestes?
que me lograste, levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugistes ocultamente, lograste-me e não me fizeste saber para que eu te enviasse com alegria, com cânticos e com tamboril e harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas, loucamente agistes. Por que fez isso? Poder havia na minha mão para o fazer mal, mas Deus, o Deus de vosso pai, me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te que não fales com Jacó nem bem e nem mal. E agora, se quer ir embora, porquanto tinha saudades de voltar à casa do teu pai, por que furtastes os meus ídolos? Então respondeu Jacó e disse a Labão: porque temia, pois eu dizia comigo: se porventura não me arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, esse que não viva mais. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo e toma para ti, pois Jacó não sabia que Raquel havia furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Lia, e na tenda de ambos nada se achou. E saindo da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e tinha posto na albarda de um camelo, e assentando-se sobre eles, apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse ao seu pai: não se acenda a ira aos olhos do meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto estou no tempo do costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente te tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis que achastes de todos da tua casa, me diga: põe-no aqui diante dos meus irmãos e dos teus, para que julgue entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu um que fosse despedaçado. Eu pagava. O furtado de dia e o furtado de noite, da minha mão o requerias. Estava eu assim, de dia me consumiu o calor e de noite a geada, e o meu sono fugiu dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas filhas e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tu mudastes 10 vezes. Se o Deus de meu pai, Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me despedias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. A aliança entre Labão e Jacó em Galiede. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas, esses filhos são meus, esse rebanho é o meu rebanho e tudo que você vê é meu. E que farei hoje a estas minhas filhas e aos filhos que deram à luz? Agora, pois, vem, façamos um acordo entre mim e ti, que seja por testemunha. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu uma coluna, e disse Jacó aos teus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram e fizeram um montão, e comeram ali. E quando então chamou Labão Jegar-sa adulta, porém Jacó chamou Galeede. Então disse Labão: esse montão seja por testemunha entre mim e ti, por isso se chamou aquele lugar Galeede. E Mispá, porquanto disse: atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomarem mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti.
Disse mais Labão a Jacó: eis que esse montão, essa coluna que levantei entre mim e ti, seja testemunha, e essa coluna seja testemunha que eu não passarei esse montão, e que tu também não passarás a mim para fazer mal. E o Deus de Abraão, Deus de Naor, Deus de teu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo amor de seu pai Isaque. E Jacó então ofereceu sacrifício na montanha e convidou os seus irmãos para comer pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada, beijou seus filhos, suas filhas, os abençoou e partiu. E voltou Labão ao seu lugar. Gênesis, capítulo 32. A visão de Jacó em Maanaim. Jacó também seguiu o seu caminho e encontraram-se os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu: este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar Maanaim. Jacó envia mensageiros a Esaú. E enviou Jacó mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e ordenou-lhes, dizendo: assim direis ao meu senhor Esaú: assim diz Jacó, teu servo, como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora. Tenho bois, jumentas, ovelhas, servos e servas, e enviei para anunciar ao meu senhor, e que me ache graça aos teus olhos. E os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos ao teu irmão Esaú. Também ele vem para te encontrar, e com ele 400 homens. Então Jacó temeu, ficou angustiado e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos em 2 bandos, porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor, que me disseste: torna-te à tua terra e à tua parentela, que far-te-ei o bem. Menor sou eu de todas as beneficências, de toda a tua fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com meu cajado passei esse Jordão e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, eu te peço, da mão do meu irmão Esaú, porque eu o temo. Porventura não venha e me fira, e a minha mãe com os filhos. E tu disseste: certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, e pela multidão não se pode contar. E passou ali a noite, e tomou do que veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E deu na mão do seu servo cada rebanho à parte. Então disse aos seus servos: passai adiante de mim, e ponde espaço entre um rebanho e outro rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: de quem és? Para onde vai? E quem são esses diante de ti? Então você dirá: são de teu servo Jacó, presente que ele envia ao meu senhor, a Esaú. E eis que ele mesmo vem aí atrás. E ordenou também o segundo, e ao terceiro, e a todos que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: conforme essa mesma palavra falareis a Esaú quando o encontrardes. E direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu aplacarei com um presente que vai adiante de mim, e depois verei a sua face. Porventura, ele me aceitará. Assim passou o presente adiante dele, porém passou aquela noite no arraial. Jacó passa o val de Jaboque e luta com o anjo. E levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas mulheres e as suas servas e os seus 11 filhos e passou ao val de Jaboque. E tornou e fê-los passar ao ribeiro e fez passar tudo o que tinha.
Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo este que prevalecia contra ele, tocou a juntura da coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse ele: qual é o teu nome? E ele disse então: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dai-me, peço-te a saber o teu nome. E ele disse: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sob a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Gênesis 33, o encontro de Esaú e Jacó. E levantou-se Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as suas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e Lia e seus filhos atrás, porém a Raquel e Jacó os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes até que chegou ao seu irmão. Então Esaú correu ao seu encontro e o abraçou, lançou sobre o teu pescoço e o beijou, e choraram. Depois levantou os olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado ao teu servo. Então chegaram as servas, eles e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Lia com os seus filhos, e inclinaram-se. Depois chegou José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: de que te serve todo esse banho que tenho encontrado? Que bando é esse? E ele disse: para achar graça aos teus olhos, meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não, se agora eu tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que receba o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se eu tivesse visto o rosto de Deus, e tomastes contentamento em mim. Toma, pois, eu peço a minha bênção, que foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele até que a tomou. E ele disse: caminhemos e andemos, e eu partirei diante de ti. Porém ele disse: meu senhor, sabe que esses filhos são novos, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem somente o dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor adiante de teu servo, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme o passo do gado que vai adiante de mim, e conforme o passo dos meninos, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. E Esaú disse: permite então que eu deixe contigo alguns da minha gente? E ele disse: para que isso? Basta que ache graça aos olhos do meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. E Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou ali uma casa e fez cabanas para o seu gado, por isso chamou aquele lugar Sucote. Jacó chega a Siquém e levanta ali um altar. Chegou Jacó salvo a Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e armou ali a sua tenda diante da cidade. E comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100
peças de dinheiro e levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Vamos ficando por aqui, que você tenha um bom dia, continue meditando na palavra do Senhor. Lembre-se de Josué, capítulo 1, versículo 8, onde diz o livro desta lei: não se afaste dos teus lábios, mas medita de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então prosperarás e serás bem-sucedido. Um ótimo dia, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir.